quando nós iniciamos o atendimento no Covid, eu percebi que o maior desafio ali naquela hora que a gente tinha era o medo do desconhecido, o medo daquilo que era invisível para a gente, do ponto de vista identificar ali, porém a gente sabia que ele estava ali em nossa volta e que era fatal para a gente. Se ele, caso a gente fosse de repente contraísse logo ali naquele começo. Então, o meu maior medo mesmo era o medo do invisível. Eu costumava falar isso, que eu lembro que quando eu entrei lá no primeiro paciente que eu fui fazer o atendimento, até que eu chegasse naquele primeiro paciente, é como se eu estivesse atravessando assim um caminho cheio de coisa em cima da gente. Então, sabe aquele medo? Então, era o medo de se contaminar, né? O medo do desconhecido, o medo de a gente contrair essa doença naquela época, porque ainda não tinha vacina no Brasil. Trazendo um resgate lá do passado. E aí depois as nossas dificuldades elas foram muito em locais que a gente não tinha um equipamento adequado naquele momento, naquela época ali faltou equipamento para a gente de proteção individual, que era o essencial para a gente. Em alguns lugares a gente não tinha esse equipamento disponível da forma que deveria ter. Então isso aí foi uma dificuldade que a gente teve. E naquele momento lá, inclusive, alguns colegas nossos, de conhecimento de todos, eles chegaram ao contrair o vírus e, inclusive, foram a óbito, né? Eu cheguei a ter Covid 2 vezes, e a última vez que eu tive foi até um pouco mais, avançou mais. Eu estava vacinado, mas ainda assim eu contraí, mas o resultado foi bem positivo para mim, porque graças a Deus eu estou conversando contigo. Talvez se eu não tivesse na época a vacina, eu não estaria aqui hoje agora nesse momento. Eu participei foi quando de fato aconteceu a primeira onda no Brasil, quando Manaus estava atravessando pelo, a gente pode falar assim que a gente estava bem no olho do furacão lá em Manaus, o Brasil estava estourando, os números estavam subindo, o número de mortes. E aí nós fomos convocados para participar eu chamo dessa missão. E aí a gente participou e a gente foi lá e contribuiu com aquilo que a gente sabia que dava para contribuir, que era dar uma assistência para aqueles pacientes lá que estavam precisando. E a gente sabia também que a gente estava ajudando nossos colegas locais, porque eles também já estavam bastante desgastados. Aquilo que a gente passou em Manaus foi uma experiência única. E se alguém já fez essa pergunta, você não teve medo de ir? Eu tive também. Tive medo, era desconhecido. Eu tenho 3 filhos, tenho uma esposa, e eu tive que deixar para ir para lá. Mas eu fui porque o meu desejo de, sabe, de atuar como um profissional de saúde que poderia ajudar naquele momento ali, ele foi muito maior do que tudo que poderia me prender. É uma categoria que ela só foi realmente, de fato, conseguir ser visualizada pela sociedade, onde iniciou os aplausos, foi naquele momento da pandemia. Mas a gente já atua há muito tempo, desde sempre a gente vem atuando, e a gente sempre foi esquecido, ou não foi visto da forma que deveria ser. Isso, para mim, também nunca deixou por causa disso, eu nunca deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Mas quando você tem um reconhecimento da sociedade, vendo o quanto que é importante o trabalho da enfermagem no Brasil, isso inclusive dá mais energia para a gente. A gente vê isso, dá mais força, emotiva mais ainda. Então, isso é muito gratificante também. Quando um militar vai numa guerra, ele volta, ele é considerado ali naquele quartel, não sei como é que chama, naquele local onde ele voltou, como um herói de guerra. A enfermagem ela tem que entender que nós somos heróis. Só que eu falo o seguinte: nós somos heróis de carne e osso.
Nós somos heróis e nós temos as nossas contas para pagar. Nós somos heróis que a gente sofre igual qualquer um outro. E falo que o nosso poder como herói, ele está na essência da enfermagem, que é o cuidar, que é se dar para dar o melhor para aquele paciente quando ele necessita.